Você já parou para prestar atenção quando você está com raiva de alguém ou de alguma situação, o como a sua raiva se transforma em 3D, ou seja, aquele sentimento potencializado? Entendo por quê. A neurociência chama isso de gatilho de ativação. O que significa? Toda vez que você sente raiva de algo ou de alguém, o seu subconsciente, os seus pensamentos, eles trazem para você a memória de várias outras situações que aconteceu com você no passado. Só que o seu inconsciente ele não te lembra, não te traz como lembrança real, que você realmente lembra, né? Traz a memória, nossa, tal ano eu briguei com uma pessoa assim, assim, e essa pessoa, e eu senti eu tive essa mesma sensação. Não, o seu inconsciente ele te traz essa mesma situação como um sentimento de raiva. E o que acontece? Esse sentimento é potencializado. E aí é o que eu vou chamar de 3D, né? Que vira o quê? O ódio. A Bíblia tem um versículo que diz assim, ó: ireis, mas não pequeis. Por quê? Porque quando você se ira, isso é algo normal, natural do ser humano. Por quê? Estamos nesse plano terreno e estamos acessíveis a qualquer tipo de situação, né? Mas só que o que acontece? Podemos nos irar, né? Ficar chateados com alguma situação, mas por que não podemos pecar? O pecar significa o quê? Transformar essa raiva em ódio. Por quê? Porque a gente potencializa esse sentimento e esse sentimento nos deixa cego para cometer atrocidades, falar coisas que não devem ser falado, principalmente em briga de casal. Quando a gente deixa a raiva se transformar em 3D, o que a gente faz? A gente dá qualidades para essa pessoa, né? Coisas que até Deus duvida. A gente coloca nomes nessa pessoa, qualidades, né, ruins, adjetivos ruins nessa pessoa. De quê? De que você nem lembra depois, quando passa a briga, você fala assim, nossa, eu tinha tanto pensamento ruim de fulano, né? Eu senti tanta coisa, eu pensei em tanta coisa ruim que ele é, e agora parece que não aconteceu nada. Por quê? Porque você deixou a raiva abaixar. Então a sua memória ela não te traz mais aquele 3D, né? Aquele mix de sentimento. E o que acontece? Quando você sente essa raiva, ativa um gatilho em você, te trazendo mais memórias, mais situações do passado que você vai se conectar com esse momento presente. E aí que vai se transformar em 3D, que se transforma no ódio. Então temos que sempre estar presentes no momento, ativos no nosso pensamento, prestando atenção, vigiando no que estamos pensando, porque temos que saber se aquele pensamento é do momento atual ou é um gatilho do passado, ou é uma lembrança do passado. Porque muitas vezes estamos vivendo no automático, muitas das vezes não. Acontece com 99% das pessoas. Vivem no piloto automático dos pensamentos e não sabe por que está sentindo raiva. Então temos que estar presentes nos nossos momentos, com nossos pensamentos, porque para a gente saber se verdadeiramente estamos agindo no piloto automático ou se estamos agindo de acordo com a situação que aconteceu naquele momento. Por quê? Porque muitas das vezes nós temos atitudes, fazemos coisas que não são coerentes com a situação. Temos atitudes de algo que aconteceu lá no passado, mas a gente tem o quê? Aquela resposta rápida a um gatilho que foi ativado na nossa memória. Só que, claro que a gente não tem consciência disso, mas quando temos consciência dos nossos pensamentos, do momento presente, tudo isso faz muita diferença, porque a gente para, respira e entende o que está acontecendo e qual é o caminho que a gente tem que seguir. A gente não segue padrões repetitivos de agressão, de palavras desagradáveis, palavras que vão ferir as pessoas, né? E por aí vai. Como sabemos que acontece em muitos relacionamentos com pai e filhos, relacionamentos entre maridos e mulheres, chefes, companheiros de trabalho, porque somos seres humanos. Se a gente não se acolher, se entender, a sociedade vai continuar do jeito que está, um ferindo o outro o tempo todo. Por quê? Porque eu falo algo que fere outra pessoa, e eu não sei que aquilo fere, porque traz um gatilho para ela do passado, do pai dela ou a mãe dela falando com ela. Mas ela não sabe que ela sente essa raiva toda, porque o inconsciente dela tem a memória do quê? Da mãe dela falando, ou do pai dela, ou seja lá de quem for, no passado que feriu. E quando outra pessoa fala, o que acontece? O gatilho é ativado. E a pessoa sente a mesma raiva de que quando aquela outra pessoa do passado estava falando. É algo muito interessante no nosso inconsciente, mas a gente precisa estar presente para a gente entender o que está acontecendo, porque senão vivemos no piloto automático e sofrendo com a consequência dos nossos atos, porque não para pensar.